Os bovinos criados na integração lavoura-pecuária-floresta também são vítimas de carrapatos, parasitas e insetos. Esses animais fazem parte da chamada macrofauna edáfica. Esse é o tema da nossa capacitação tecnológica de hoje. Olá pessoal, bom, antes da gente começar a aula de hoje, meu nome é Luciano, sou um dos pesquisadores da Embrapa Agro-Silvopastoril. Nossa unidade está localizada em Sinop, norte do Mato Grosso, onde eu e vários outros pesquisadores trabalhamos com sistemas IRPF, envolvendo várias avaliações e, em nosso caso, a saúde animal. Bom, na aula então, nós vamos trabalhar com uma dinâmica da macrofauna edáfica e de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Bom, aqui um outro trabalho mais recente, de 2010, mostrando também isso, diferentes sistemas de integração, diferentes sistemas agroflorestais, com 3, 6 ou 10 anos, agricultura de corte e queima, aquela fotografia justamente nos ilustra sistema como esse, onde além da baixa tecnificação, alguns produtores insistem em queimar essas áreas, e floresta nativa. Como um todo, a gente pode ver nessa tabela, não vou me ater em número por número, mas como um todo a gente pode ver que a riqueza média desses sistemas agroflorestais é uma das formas, que a gente tem aí de envolver a integração entre animais e espécies florestais, pode trazer uma riqueza muito maior dessa fauna e uma diversidade muito maior dessa fauna em relação aos sistemas de corte e queima, nesse caso aqui, como foi observado por esse autor em 2010. O que comprova todas essas hipóteses que a gente tem estabelecido ao longo do tempo. Bom, a correlação com as parasitoses em ruminantes, as fezes bovinas das pastagens são um ponto muito importante na ecologia, na biologia, para várias dessas espécies de parasitos. Essas fezes são responsáveis pela disseminação e maturação de ovos de parasitos, entre eles os eumintos, várias espécies de eumintos, e outras espécies de dípteros. Em outras palavras, moscas, várias espécies de moscas e vários verminóides diferentes. Essas fezes são responsáveis também pelo desenvolvimento e manutenção de larvas nessas áreas de pastagem. O bolo fecal fornece alimento, fornece abrigo contra a dissecação, contra a insolação, contra a desidratação e é justamente um ambiente adequado para que esses animais, para que esses parasitas, aliás, consigam manter um ciclo de uma forma eficiente. Temperaturas mais amenas, uma maior umidade de solo, uma melhor umidade do ambiente, pode favorecer justamente a migração dessas larvas, a migração, o estabelecimento, migração dessas larvas e sobrevivência dessas larvas ao longo do tempo, o que pode ser favorável à disseminação das parasitoses. Bom, envolvendo todo esse complexo, a gente tem uma tria epidemiológica que avalia justamente a questão do agente, do ambiente e do hospedeiro. A interação de toda essa dinâmica, a interação de todos esses fatores é muito importante quando a gente traça um programa sanitário. Eu não posso trabalhar, posso focar só um desses indivíduos, só um desses componentes da tríade que compõem essa tríade. Eu tenho que trabalhar em cima dos agentes, do ambiente e do hospedeiro como um todo. Eu trabalho o sistema, não trabalho só um ponto focal dentro da propriedade. Então, a interação desses fatores, as características do agente, as características de resistência do hospedeiro, são determinantes no processo de saúde e doença, além dos fatores ambientais que compõem todo esse sistema. Então, como a gente pode ver na fotografia, apenas para ilustrar, dois ciclos aí desses parasitas, das verminoses e de algumas moscas. Ou seja, dependendo dessas condições ambientais, eu posso favorecer e muito a transmissão, a carga parasitária nessas áreas, consequentemente as parasitoses nesses animais domésticos. Aqui a gente pode ver um caso extremo, desse animal aí repleto de moscas, tá? Uma das espécies de moscas de interesse para medicina veterinária, um animal repleto dessas moscas, com certeza em ambientes como esse, há um desbalanço em algum daqueles componentes. Ou o desbalanço na população desses indivíduos,
por exemplo, seleção de espécies resistentes desses parasitas, ou nos parâmetros do ponto de vista ambiental. Bom, voltando um pouquinho, com relação à macrofauna novamente. Como eu já havia dito, são organismos que vivem no solo que possui tamanho superior a 10 milímetros. São visíveis a olho nu. Entre essas espécies a gente pode observar formigas, aranhas, anelídeos e coleópteros, como eu já havia dito. Existe uma diversidade muito grande desses insetos, tá? Uma diversidade muito grande de coleópteros. Entre esses aí, entre formigas, aranhas e os coleópteros, são os besouros, os coleópteros talvez sejam os mais importantes, os mais conhecidos e talvez os mais estudados. Mas todas essas espécies aí, todos esses indivíduos, são importantes e têm um potencial do ponto de vista de controle biológico. O sistema ILPF pode agregar esses indivíduos e pode favorecer o controle parasitário através desses mecanismos de predação ou decomposição do bolo fecal. Bom, voltando, com relação aos coleópteros, temos várias espécies. Uma dessas espécies foi trazida para o Brasil há alguns anos atrás e é justamente representada nessa fotografia. São indivíduos que rolam, fazem uma massa desse bolo fecal e rolam essas massas ao longo de um determinado percurso e depois enterram esses bolos fecais aí para o desenvolvimento de suas larvas. Além deles, como eu já disse, outras espécies também têm um potencial interessante. Algumas formigas aí, por exemplo. Nesse trabalho foi avaliado a interferência dessas formigas, dessa espécie de formigas, na saúde animal, na saúde humana e impacto em plantas. O que esses autores observaram justamente o potencial de controle biológico de alguma dessas espécies de formigas e sendo muito importante esse ponto com relação à medicina veterinária preventiva. Com relação aos coleópteros, é a espécie talvez dos componentes mais importantes que compõem a fauna, talvez, como eu já havia dito, o mais estudado entre eles. Bom, entre a classificação dos coleópteros, existem os competidores, tá? Que são esses três aí, são os roladores, os escavadores e os que se alimentam e residem nesse bolo fecal, e algumas espécies são predadoras de ovos e larvas. Todos eles têm sua importância, todos eles podem ser importantes nos sistemas aí de produção pecuária. Bom, uma ilustração mostrando isso aí, entre os roladores, então, e essas outras espécies, que são os escavadores, a diferença entre eles. Os roladores levam essas bolinhas por uma distância um pouco maior, um pouco mais afastada do bolo fecal. Os escavadores são adaptados para fazer galerias próximas ou sob esse bolo fecal, onde enterram também essas massas de fezes para o desenvolvimento das suas fases depois de larva e pupa até a chegada do animal adulto. Então aí essa fotografia mostra bem esse processo. O que era interessante a gente observar é justamente a degradação desse bolo fecal. Os indivíduos aceleram esse processo de degradação. Aquela massa ali como um todo vai sendo removida e vai sendo enterrada no solo para o desenvolvimento das larvas, como eu já disse. Então todo esse processo é interessante, é muito importante, porque várias espécies dos parasitas dependem da manutenção desse bolo fecal. Então, seja a formação de galerias, seja esse processo de rolagem e enterramento dessas massas mais afastadas um pouco do bolo fecal, a própria decomposição e a formação de galerias nesse bolo fecal é muito importante, alterando a sobrevivência desses parasitas no ambiente. Mais uma fotografia mostrando com um aspecto um pouco mais aproximado, mostrando esse processo de rolagem para que então eles enterrem essas massas e a formação dessas galerias. Algumas espécies, como eu já disse, são mais adaptadas à formação dessas galerias mais profundas sob ou próximos aos bolos fecais. Então, quando você chega no campo e vê esse bolo fecal, procure, que frequentemente você vai poder observar, a formação dessas galerias. Basta remover algumas vezes esse bolo, que você pode visualizar essas galerias aí, comprovando toda essa dinâmica. Bom, aqui uma ilustração de todo esse processo. Então, o bolo fecal, as fases adultas, enterrando esses bolos, enterrando essa massa de fezes nessas galerias e ali demonstrando os primeiros estágios de ovos, onde a gente pode ver os ovos, o desenvolvimento de larvas
da pupa e do animal adulto. Depois do ciclo completo, o animal adulto sai, dando continuidade a toda essa dinâmica. Bom, aqui para mostrar diferentes fases, a gente pode ver mais à direita os ovos, mais acima a fase larval, mais abaixo à esquerda as fases de pupa e ao centro o animal adulto, demonstrando todas essas fases aí do ciclo que compõem a dinâmica desses coleópteros no ambiente. Bom, essa fotografia mostra um dos aspectos principais, como eu já disse, reforça o que já foi dito durante a aula de hoje. É justamente a degradação, o aceleramento dessa degradação desse bolo fecal. A gente pode ver a massa toda já remexida, a interferência desse processo, desses insetos nessa dinâmica, acelerando esse processo de degradação. Se eu não tenho o bolo fecal mantido no ambiente por um determinado período, eu consigo diminuir a infestação de parasitas nessas áreas aí que dependem da conservação, ou de larvas ou dessas fezes no bolo fecal, sendo que, é importante reforçar, algumas dessas espécies de coleóptero também são predadores, comem essas larvas. Bom, alguns trabalhos demonstram isso. A gente pode ver um desses trabalhos, que foi realizado em 2002, mostrando toda essa dinâmica parasitológica em dejetos bovinos em condições silvopastoriz. Então, demonstrando o potencial desse sistema silvopastoril justamente para estabelecer e manter essa dinâmica com relação à fauna edáfica. Então, a gente pode ver nesse gráfico os números que envolvem a riqueza dessa fauna edáfica no sistema silvopastoril e no sistema sem o componente arbóreo, sem a presença de árvores. Ao longo de todo o período, essa dinâmica, como a gente pode observar, o número de coleópteros é muito maior nesse tipo de sistema. Aqui ainda é mostrando o mesmo trabalho, porém esses gráficos envolvem a dinâmica temporal discreta em sistemas arbóreos, nesse trabalho que foi desenvolvido em Cuba, e o comportamento temporal do nível de infestação de hominídeos gastrointestinais nas excretas também nessa mesma área. Então, a gente pode ver no sistema silvopastoriz o nível de infestação por nematóides foi menor em relação ao sistema de monocultivo, reforçando toda essa suspeita, reforçando toda essa interação que os coleópteros podem ter em cima dessas populações de parasitas. Então, o autor traz várias conclusões, reforçando, verificando em números e em achados essa questão da composição de fauna edáfica em sistemas silvopastoriz. Bom, um outro trabalho mostra justamente o nível de degradação de fezes bovinas por vários desses coleópteros, várias espécies de coleópteros. O que a gente pode ver, uma das conclusões desse trabalho, foi que a presença desses organismos coprófagos reduziram em 82% o tempo de degradação do bolo fecal, envolvendo 80% do bolo fecal, do peso do bolo fecal. Ou seja, acelerou muito essa dinâmica de degradação, o que inviabiliza muitas vezes a sobrevivência de vários desses parasitas que dependem do bolo para a sua sobrevivência, para que complete o ciclo desses parasitas. Um outro trabalho ainda de 2011 concluiu que o sistema silvopastoril apresentou uma abundância de indivíduos com hábitos compatíveis ao controle de pragas. Foi avaliado toda essa dinâmica dentro do sistema silvopastoril e pôde observar a riqueza e o número de espécies envolvidas, número de indivíduos que compõem esse sistema silvopastoriz bastante significativo, com um potencial para o controle dessas espécies de parasitas. Bom, considerações finais. A melhoria das características ambientais e do solo observadas em sistemas agroflorestais, seja o sistema de LPF, seja o sistema silvopastoril, são favoráveis ao estabelecimento do maior número e diversidade de indivíduos que compõem a fauna edáfica. Como eu já disse, vários desses indivíduos têm uma habilidade, uma potencialidade para o controle biológico de espécies parasitas. Os sistemas integrados como silvopastoril podem ser também uma opção no controle de parasitose devido ao seu potencial de atração de espécies decompositoras do bolo fecal. É outro ponto. Bom, essa degradação do bolo, essa aeração desse bolo fecal vai trazer para esse parasita uma maior radiação solar, maior areação do bolo fecal, uma maior dissecação desse bolo, comprometendo assim a sobrevivência desses parasitas. Por fim,
toda essa dinâmica de degradação de bolo fecal pode diminuir a intensidade dessas larvas. Como a gente viu em um dos trabalhos, essa taxa de decomposição, toda a presença dessa fauna, diminuindo também a ocorrência desses parasitas nos rebanhos bovinos manejados nessas áreas. Os sistemas são potencialmente muito interessantes para o controle biológico, são uma opção talvez de combate a esses parasitas e redução da utilização de bases químicas, que são a base, na verdade, do controle desses parasitas. E como a gente mostrou nos primeiros slides, hoje temos problemas muito grandes de resistência e as perdas são muito significativas por todo o processo ineficiente de tratamentos que a gente tem hoje. Então, esse controle biológico é muito importante para que a gente consiga diminuir um pouco a dependência para essas bases químicas no que se refere ao manejo dessas parasitoses. Bom, a gente encerra aqui. Obrigado.